Graça e paz. Vamos abrir no livro de Daniel. Daniel capítulo 3. E o nosso pedido a Deus é para que Ele fale ao nosso coração, revele a sua palavra, a pessoa de Cristo. O rei não ficou contente de ser a cabeça de ouro da grande estátua do sonho. Ele não ficou contente, não ficou satisfeito em ser a cabeça de ouro e resolve, mostrando que não se arrependeu, ele resolve construir uma estátua parecida. Uma estátua de ouro, representando a si mesmo, exigindo adoração. Vamos ouvir com atenção, capítulo 3 de Daniel, versículos de 1 a 7. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. O rei Nabucodonosor fez uma estátua. Agora, usando aqui uma versão que já faz a conversão dos côvados em metros. A versão diz que o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro de 27 metros de altura e 2,7 metros de largura. Mas é muito interessante a quantidade de côvados mencionados. 60 côvados de altura e 6 de largura. Você vê aqui o número 6 é marcante. 60 côvados, 6. 60 de altura, 6 de largura. 6. 6 é o número do homem, número da besta, da marca dela também. E ergueu, levantou essa imagem no campo de Dura, na província da Babilônia. Em seguida, conforme a leitura, enviou mensageiros convocando todo o funcionalismo do reino, todas as autoridades executivas, legislativas e judiciárias, todos os funcionários, para que viessem à dedicação da estátua que ele havia levantado. E todo mundo, porque essa convocação foi uma convocação abrangente para todo o povo. E a turma veio admirar, adorar aquela imagem. Todo o reino foi avisado.
Então, irmãos, temos duas situações a ser verificadas aqui. A primeira situação é a situação real da história dos jovens amigos de Daniel, que preferiram a morrer a pecar contra Deus. Parece que o lema daqueles jovens era: pecar jamais, adorar o Deus do céu, o Senhor, sempre. Porque pecado e adoração não dá certo. Essa é uma situação que vamos verificar rapidamente. A segunda situação é o aspecto profético que apontava e aponta para o futuro, para o futuro tempo do fim do anticristo, da manifestação do anticristo. O que vai acontecer nos dias do anticristo é mostrado neste capítulo 3 de Daniel. Vejamos rapidamente alguns aspectos desse lado profético, escatológico desse capítulo. Só vou mencionar. Começa com a construção de uma imagem que tem o poder de decidir quem vive e quem morre. Porque quem não adorasse a imagem ia morrer, ia ser jogado na fornalha quente. Então aqui nós temos aqui um paralelo, porque no tempo do fim nós vamos ter uma imagem também para ser adorada, que vai ter também esse poder de decidir quem vive e quem morre. A imagem de Nabucodonosor está caracterizada com o mesmo número que distingue a besta do Apocalipse capítulo 13, o 6. Então aqui temos um outro paralelo. A imagem deveria seduzir todo mundo, porque todo mundo tinha que vir adorar a imagem, tal qual será no final dos tempos, nos dias do anticristo. Este império anticristão, tanto Babilônia como o do tempo do fim, são impérios gigantescos, oponentes, arrogantes, soberbos. E a política está subordinada, agregada, envolvida, não só a política, o executivo, legislativo e judiciário, todos envolvidos, vocês viram aí. Não tem escapatória, irmãos. Será difícil de escapar dessa gente. Só existirão duas possibilidades: adorar a imagem ou morrer. Lá no tempo dos companheiros de Daniel, como nos dias do anticristo. A grande maioria da humanidade vai adorar esta imagem anticristã, a imagem da besta. Este império se tornou o babilônico
e o que há de vir se tornará em forte tribulação para os crentes verdadeiros e adoradores de Cristo. Os adoradores lá foram perseguidos. Os do tempo da grande tribulação também serão duramente perseguidos e mortos, caçados. Então podemos dizer que a história se repetirá, certamente. Uma outra coisa interessante a ser notada aqui é a música. A música estava presente na adoração da imagem de Nabucodonosor. Quando tocasse os instrumentos, tinha que se ajoelhar, tinha que adorar a imagem. Esses instrumentos musicais, todos, tinham o objetivo de mexer com a emoção daqueles adoradores da imagem. Irmãos, Deus quer ser louvado com a melodia do coração. Podemos, sim, adorar com melodias, mas a melodia do coração é a mais importante, é a que realmente interessa. Há duas coisas que levam pessoas às igrejas em nossos dias. Você pode reparar. Prosperidade física e material é uma que leva a gente, muita gente. E a música também leva. A coisa toda parece que está virando musicoterapia. O coração cheio de Cristo produz a mais doce música que chega ao ouvido de Deus agradavelmente. Efésios 5:19. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Então o louvor tem que ser de coração, no coração. É aí onde deve estar a música, a melodia. Num coração preenchido de louvores a Deus, dando graças a Deus. Que possamos experimentar disso aí o tempo todo. Outra coisa que é um paralelo é que muita acusação e muita traição lá com Nabucodonosor teve muita acusação, muita traição, um entregando o outro. Os amigos de Daniel mesmo foram traídos, foram entregues. Estamos vivendo em uma época de muita traição, traição horrível. Os caldeus tinham sido poupados da morte pela intervenção de Daniel. Agora eles acusam os fiéis a Deus. Nos dias do anticristo, irmãos, haverá muita acusação, muita traição, até dos próprios parentes, dos próprios familiares. Jesus falou isso. Nabucodonosor decretou, instituiu por decreto o culto de si mesmo.
Culto esse muito em voga nos nossos dias. Esse culto de si mesmo está em alta em nossos dias, está em voga nos nossos dias, e de uma forma exacerbada, e dentro da cristandade, dentro da igreja dita cristã, porque o texto que Paulo escreve fala da cristandade, não fala do mundo. Vamos ler só os 2 primeiros versículos, depois você pode ler a sequência. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 1 e 2. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes. A lista é grande, você lê depois, no contexto você vai perceber que é uma coisa que envolve a cristandade. Porém, sabe isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, tempos terríveis, tempos demoníacos, porque haverá homens amantes de si mesmos. Aqui está o culto a si mesmo. Gente adorando a si mesmo. O culto a si mesmo está institucionalizado no meio da cristandade. É horrível isso, mas é a verdade. Quando você pensa mais nas coisas de Deus do que no próprio Deus, você está pensando em si mesmo. Esse é o culto danoso. Hoje se ensina autoestima dentro das igrejas, se ensina pensamento positivo, se ensina a amar a si mesmo. E para falar a verdade, para falar a verdade, nem precisa ensinar, porque o eu já é centralizado em si mesmo, já nasce assim, e vai ficando pior. Até as orações são voltadas para o mim mesmo. Esse mim mesmo é uma desgraça. Precisamos ser libertos desse mim mesmo. Lucas capítulo 18, versículo 9 a 14. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo dessa forma: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando de pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Você vê que a oração do religioso é a oração do mim mesmo.
A oração do pecador perdido e lascado é aquele que bate no peito e pede a misericórdia, porque eu não presto mesmo. Então, Senhor, vem ao meu socorro, me salva. O religioso confiava em si mesmo e depois ficou orando assim: eu não sou como aquele, eu não sou como aquela, eu não sou desse jeito, eu, e vai para o inferno com esse eu. Um adorador de si mesmo é muito sensível, é seda pura, é casca de ovo, não pode tocar mais forte, é sentimental demais, emburra com facilidade, empaca facilmente, qualquer coisinha se machuca, se magoa, se ressente. Quanto mais há culto de si mesmo, mais será fácil para o anticristo institucionalizar o seu culto, em que todos irão adorá-lo, todos aqueles cujo nome não estão escritos no livro da vida. A religião é totalitária, exige lealdade das pessoas pela força, não conquista os corações, mas obriga as consciências das pessoas. As pessoas dobram por medo e não por devoção. É a religião do terror e não do amor. Daniel 3:12. Há uns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Foram lá bedar, trair, porque estamos vivendo uma época de traição. Traição de todos os tipos, de todos os jeitos. E foram lá contar para o rei. E eles foram chamados diante do rei. Veja o versículo 13 ao 16. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos de, quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, do foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorares, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? É isso aí, irmãos. Foram levados diante, não de um rei qualquer, mas do grande Nabucodonosor, que tinha o poder para matar uma pessoa, tinha poder para decidir quem vive e quem morre. Mas a adoração é uma questão de vida ou morte, saibam disso. Mesmo quando essa questão de vida ou morte não esteja na mesa, não esteja em jogo, mesmo assim a adoração tem esse princípio, ela é uma questão de vida ou morte. E eles foram levados, e o texto diz que o rei ficou furioso
com muita raiva, possesso de raiva, porque é assim que o diabo fica com uma igreja que adora de verdade. E eles foram levados e se colocaram nessa posição aqui. Versículos 17 e 18, eu vou ler aqui. Pois se o nosso Deus, a quem adoramos, porque nós adoramos o nosso Deus, que é Deus verdadeiro, se Ele quiser, preste atenção aqui, irmãos, se Ele quiser, Ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrará do seu poder, ó Rei. E mesmo que o nosso Deus não nos salve, mesmo que a gente torre lá no fogo, que a gente vire carvão e cinza, mesmo assim, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto aos seus deuses, ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Você vê? Eles agiram assim, não porque sabiam que Deus iria livrá-los. Eles não sabiam. Isto significa muito para mim, irmãos. Isso significa que adoração não é moeda em troca. Adoração não é negócio com Deus, não é escambo. Adoração não é fazer negócio com Deus. Adorar a Deus em troca de nada. Adorar a Deus porque Ele é digno de ser adorado. Adorar a Deus por aquilo que Ele é. Muitas vezes a nossa fidelidade a Deus, nosso apego, nosso amor, nos coloca em grandes enrascadas. Fornalha ardente, cova de leões, prisões, rejeição, perseguição, discriminação e por aí vai. Mas o nosso compromisso não é com nada disso, não é com o sucesso, é com o próprio Deus. Então, até onde vai a lealdade de um nascido de novo, de um fiel verdadeiro? Vai até a morte, se preciso for. Né? Até a morte. Sem bravatas. Tipo, eu repreendo, eu decreto, eu amarro. Nada disso. Nada disso, irmãos. Como diz o provérbio, na hora da onça beber água, na hora que o bicho pega, não adianta ficar com bravatas, porque não resolve nada. Então, irmãos, esse cristianismo sem a morte com Cristo, sem a vida de Cristo em nós, não vale nada. Não vai aguentar o arroxo quando chegar. Versículo 19, ligeirinho aí. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Você vê? Aqui está uma coisa impressionante. O rei ficou transtornado de raiva contra os adoradores do verdadeiro Deus e mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Ficou tão quente que o calor da beira da fornalha matou os homens encarregados de jogar os rapazes lá dentro. Então, versículo 21 ao 25. Então estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobre a maneira acesa,
porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam o rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. O Deus dos rapazes também entrou na fornalha quente. Vocês lembram dos magos, os caldeus? Disseram para o rei: não, só os deuses, só que eles estão distantes. O nosso não, o nosso está junto. Ele entrou na fornalha e houve comunhão na fornalha, porque ele é o socorro bem presente na angústia. Ele está lá dentro. O rei viu um quarto elemento, e o aspecto desse quarto elemento era semelhante ao Filho de Deus, porque pode ser que seja uma pré-encarnação de Jesus, pode ser. O fogo não feriu o corpo dos rapazes, sequer queimou os cabelos do braço. O rei chamou e eles saíram. E o rei viu que eles estavam soltos, foram jogados amarrados, mas estavam soltos. Por quê, irmãos? Porque na adoração tem liberdade. O adorador é um liberto, não é preso ao pecado e a nada. E mais uma coisa, é humilde e não é arrogante, porque quando saiu da fornalha, não saiu batendo papo, batendo gogó, dando pito, arrogante, indo a desforra, né? Não. O Senhor colocou a gente aqui, a gente está vendo aqui? Nosso Deus é grande. Eles não estavam lá dentro daquela fornalha fazendo marcha para Jesus, para mostrar que é poderoso, não, que tem milhões de evangélicos no país, não estavam ali fazendo marcha para Jesus, não, eles estavam passeando, era um passeio de comunhão, e também não era para ostentar poder, não. E o rei ficou emocionado de novo. Para terminar, versículos 28 e 29. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e suas casas sejam feitas em montouro, porque não há outro Deus que não possa livrar como este. Que possa livrar como este. Isso. Você vê, o rei ficou biruta. Ele ficou tonto, irmãos. Ele viu tamanha manifestação do poder de Deus, daqueles adoradores, que ele ficou biruta. Ele ficou tonto. Ele se emocionou de novo, porque ele falou assim: agora eu vou fazer um decreto. Todo mundo tem que adorar o Deus dos rapazes. Não é assim não.
Não é por decreto, não. Não é no MUC, não. Essa é religião. Religião é que diz, não toque nisso, não pegue aquilo, cuidado, não peque, vai ser castigado, a gente expulsa da igreja, não faça isso, cuidado. Isso é religião. Não é assim que Deus liberta, não. Libertação real do pecado existe. Há libertação, mas não é desse jeito que Deus liberta. Ele nos liberta na cruz, onde nos crucificou com Ele e nos ressuscitou juntamente com Ele, para viver em nós uma vida de santidade, de justiça. Ele vive em nós a libertação. Não é por decreto, não. É crendo na obra do Calvário. É assim que nós somos libertos. Não adianta se emocionar, não. Não resolve. Tem que crer na obra de Cristo, na cruz do Calvário, em nosso favor. Aí nós vamos adorar, sem pedir nada em troca. E mais, a adoração para nós será uma questão de vida ou de morte. Se não for para você, volta a dizer, vá para casa, vá fazer outra coisa. Porque a adoração é uma questão de vida ou de morte, mesmo quando essa questão não está em jogo.